Vamos lá, então. Vamos continuar. Espero que o Zoom nos permita continuar sem maiores surpresas. Deixa eu fechar aqui o Whats, porque senão ele vai ficar apitando. Vamos lá. Pessoal, conforme a gente estava falando, né? O que é o saneamento do feito? Então, momentos, a gente já está aí, nós estávamos falando, deixa eu retomar um pouquinho, porque aí aquele pequeno pedaço que caiu eu nem posto ele. Vamos pegar daqui. Nós estamos falando sobre modificação do pedido ou da causa de pedido. Então, do momento em que a petição inicial ela é protocolada até a citação do réu, o autor pode modificar o pedido ou a causa de pedir sem necessitar da concordância ou da autorização do réu. Do momento da citação do réu, sempre a citação do réu, né? Até o saneamento do feito, o autor pode modificar o pedido ou a causa de pedir, mas essa modificação ela está condicionada à concordância ou à autorização do réu. Após a citação, após o saneamento, perdão, após o saneamento, o autor não pode mais mexer nem no pedido, nem na causa de pedir. Isso nós temos a partir da interpretação do artigo 329 do Código de Processo Civil. Então, é importante nós identificarmos esse momento. Até a citação do réu, o autor pode mudar pedido e causa de pedido. Da citação até o saneamento, ele só pode fazê-lo com a concordância do réu. Após o saneamento, ainda que o réu concorde, o autor não pode mexer nem no pedido nem na causa de pedido. E aí nós fomos derrubados quando eu estava relembrando vocês sobre o saneamento. Citação, você já sabe, né? Aquele ato de dar ciência ao réu, que pode ser por uma carta, por um oficial de justiça. O que é saneamento? Saneamento é uma decisão, e você já estudou também, acho que deve ter sido em teoria geral do processo, não sei, sobre os atos do juiz. E aí você sabe que o juiz ele despacha, profere decisão interlocutória e também sentencia, né, os atos básicos do juiz. Nós vamos relembrar esses atos em seguida. O saneamento, se você principalmente procurar em livros mais antigos, inclusive aqui nesse material, se você for na nota de rodapé 4, é usada a nomenclatura antiga, porque o livro acaba preservando essa nomenclatura. Era muito comum chamar o saneamento de despacho saneador. Só que saneamento nunca foi um despacho. Saneamento sempre foi uma decisão interlocutória. Então, saneamento é uma decisão proferida pelo magistrado e ela organiza o processo. Mas como que ela funciona? Vamos entender essa lógica, entender essa dinâmica. Pessoal, a coisa funciona assim. O autor, ele apresenta, propõe a ação por meio da petição inicial e essa petição inicial vem entupida de argumentos e tudo aquilo que ele acha necessário para sustentar a sua versão. Por sua vez, o réu também tem a oportunidade de se manifestar nos autos e ele o faz como mecanismo de defesa por excelência, por meio da contestação. E nessa contestação, o réu, então, vai ali tecer todos os argumentos que ele acredita que vão desconstituir o direito do autor, que vão derrubar o direito do autor. Então, normalmente, petição inicial e contestação, elas apresentam forças opostas, argumentos opostos. O juiz recebe, e depois da contestação tem a impugnação à contestação, que é quando o autor vai se manifestar sobre as alegações traçadas na contestação. Depois de tudo isso, e após tentar conciliar as partes na audiência preliminar, também chamada de audiência de conciliação, o juiz traz o processo para ele, é o que a gente vai chamar de concluso ou conclusão. Quando você escuta assim, o processo está concluso, o que é estar concluso? É estar com o juiz. Simples assim. O processo vai para o juiz. E aí o juiz vai proferir a decisão saneadora, vai realizar o saneamento. Para que serve o saneamento? O saneamento é uma decisão interlocutória, como eu já comentei, que tende a ser relativamente grandinha, onde ele vai fixar os pontos controvertidos
autorizar ou negar provas que as partes requereram e determinar as provas que serão produzidas caminhando para o fim do processo. Ah, professor, mas está muito técnica essa conversa. Fixar os pontos controvertidos, né? Qual é a ideia aqui? O juiz vai analisar todos os argumentos do autor e também vai analisar todos os argumentos do réu e verificar se, diante dessa análise, ele consegue pescar ali elementos comuns, elementos em que eles concordem. E, nesse caso, não tem controvérsia. Só que, e aí ele também vai identificar qual é o ponto, ou quais são os pontos principais da discussão deles. Onde eles realmente quebram o pau. Qual é o real motivo daquela confusão toda, o que eles desejam. E o juiz vai relatar tudo isso nessa decisão. Então, imaginemos que o autor vem cobrando uma dívida de 15 mil. O réu se defende e fala, eu não devo 15 mil, eu devo 5. Bom, então, na verdade, a briga desse processo é por 10, porque 5 é pacífico. Então, o juiz reconhece isso nesse momento e já pode, inclusive, condenar o réu a pagar esses 5. E vamos tocar o processo em torno dessa discussão, daquilo que é controverso. Né? Incontroverso é aquilo que é pacífico, unânime entre as partes. O juiz faz essa análise, busca isso aí, se tem ou se não tem, nem sempre tem. E aí ele vai também fixar os pontos controvertidos. O que é isso? Vai dizer onde existe controvérsia, onde existe confusão, onde existe briga. Então, o autor ingressou com ação por causa disso e ele pede isso. O réu, por sua vez, está se manifestando no seguinte sentido, e ele diz que ele não precisa fazer isso por causa disso. Esse é o argumento do réu. As provas foram produzidas, o autor quer audiência de instrução, quer ouvir testemunha, o réu entende que não há necessidade de testemunha, formularam ali um monte de pedido. O que o juiz faz? Autorizo prova testemunhal, autorizo audiência de instrução, autorizo prova pericial, ou então ele vai falar, nego, indefiro, né? Prova pericial, prova testemunhal, e dizendo o porquê, dizendo qual o motivo para isso, certo? Bom, aqui, nesse momento, vai acontecer esse saneamento, que é essa organização. E para que ele faz esse processo? Dando essa organizada, ele vai determinar qual o caminho o processo seguirá dali em diante. Como que o processo vai caminhar dali para frente. Então, ok, o processo está organizado, essa é a realidade que nós temos. Esses são os argumentos do autor, isso tudo está escrito, esses são os argumentos do réu. Nesse ponto, percebe-se que a briga é maior. Eles pediram tais provas, essa eu autorizo, essa eu não autorizo. Diante dessa organização, o próximo passo é, vamos agendar uma audiência. E aí ele vai dar sequência para esse processo. E aqui a gente entende por que após o saneamento não se admite modificação nem do pedido nem da causa de pedir. Por quê, pessoal? Pensa comigo. O juiz, para fazer o saneamento, isso dá trabalho. Ele tem que analisar todos os argumentos e a petição toda e a contestação toda. Aí, depois que ele faz tudo isso, vem o autor querendo mudar a petição inicial para jogar no lixo o serviço dele no saneamento. Percebe? Então, até o saneamento, entre a citação e o saneamento, o autor até pode mudar. Só que ele vai depender da concordância do réu. Se o réu falar não aceito a modificação, não haverá modificação. Após o saneamento, não tem nenhuma possibilidade de mudar pedido ou causa de pedido. Ah, professor, e se o autor, depois do saneamento, percebeu que ele errou feio na petição inicial? É feio. Deixou um negócio de fora que é fundamental. E aí ele não percebeu isso a tempo, não tem mais o que fazer, ele está lascado? Um pouco. Mas ele teria uma saída, ele poderia desistir do processo. Se ele desistir, o processo será extinto sem resolução de mérito e ele vai poder entrar novamente, corrigindo aí todas as irregularidades que ele identificar. Mas isso vai gerar consequência, né? Se ele desistir, ele vai ser condenado a pagar custas, depois vai ter que pagar custas para entrar de novo. Aí é ele que tem que analisar o que é viável e o que não é viável, tá?
Mas, diante disso, a gente fecha essa ideia do pedido falando da possibilidade da modificação, tanto do pedido quanto da causa de pedido. Tá bom? Qualquer coisa, dúvida, me manda. Classificação das ações. Aqui já caminhando para o finalmente desse material, porque eu realmente quero, no nosso próximo encontro, já iniciar a conversa sobre coisa julgada, decisões do juiz, e já atacarmos mesmo a matéria propriamente dita. Então, isso era só uma revisão de alguns pontos que são muito importantes. Quando a gente pensa nas ações, nós temos formas de classificar as ações no âmbito do processo civil. A primeira classificação que nós temos é dividir as ações entre ação real e ação pessoal. E essa é uma classificação muito simples. Ação real são aquelas ações que tutelam, que protegem direitos reais. E as ações pessoais são aquelas que tutelam, que protegem direitos pessoais. Olha que coisa besta. Tá, mas o que são direitos reais? Né? Nós temos um rol taxativo no Código Civil que nos diz quais são os direitos reais. Mas se eu dissesse para os senhores, né, os direitos reais são os direitos descritos, previstos nos incisos do artigo 1225 do Código Civil. Porque se você abrir o artigo 1225, eu até coloco ele para você aqui no material, ele vai dizer no caput, são direitos reais. E aí nós temos 2 pontos e um conjunto de 12 incisos nos apresentando quais são os direitos reais existentes. Lembra que eu sempre falei para vocês que existe uma preguiça intelectual no direito, de gente que parece que não sabe o que fala, que faz parte da enrolação, conceitua os institutos jurídicos com exemplos. Os exemplos não trazem conceito. Uma coisa é conceito, outra coisa é exemplo. A nossa legislação, ela não conceitua direito real, ela exemplifica direito real. E exemplifica de maneira taxativa, ou seja, todos os direitos reais estão no 1225. Mas, então, qual seria o conceito de direitos reais? Jovens, direitos reais são os direitos observados e oriundos da relação entre pessoas e bens. Quando a gente pensa em direitos reais, nós estamos falando de direitos provenientes dessa relação entre indivíduos, entre pessoas e bens e coisas. Coisa para o direito é bem. E aí, bens dentro das classificações que você já estudou. Fungível, infungível, móvel, imóvel, enfim. Se a ação que eu estou analisando, na qual eu busco classificá-la, ela tutela, ela trata de propriedade, que é o primeiro direito real do 1225, então ela é uma ação real. Então, se a minha ação versar sobre qualquer um dos direitos previstos no 1225, então estarei diante de um direito real. Ah, professor, e quando será direito pessoal? Direito pessoal, galerinha, é o resto. O código nos diz quais são os direitos reais, mas ele não nos diz quais são os direitos pessoais. Então, a lógica é a seguinte: é direito pessoal todo aquele que não for real. Então, você tem que lembrar do 1225. Está no 1225, ação real. Não está no 1225, ação pessoal. Simples assim. Direitos pessoais, enquanto conceito, são aqueles direitos oriundos das relações das pessoas com pessoas. Entre indivíduos, né? Pessoas, quando eu falo pessoas com pessoas, pode ser pessoa física, pessoa jurídica, independe. Tá? Essa diferença entre direito real e pessoal, em que um está previsto e o outro não está, é muito próximo de um discurso que a gente estuda, né? Lá em Teoria Geral do Processo, quando a gente conversa sobre competência. O que é competência? É o lugar onde a ação deve ser proposta. Simples assim. Como que eu sei, professor, se a ação tem que ser proposta na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Como que eu sei se eu vou propor a ação lá no Fórum de Apucarana,
naquela esquina lá, ou se eu vou propor ali perto do posto que tem a Justiça Federal, né, mais perto ali da saída para Araponga, se não mudou, né? Enfim, como que eu sei se é Justiça Estadual ou Federal? Simples. Eu abro o artigo 108 e 109 da Constituição. O artigo 108 da Constituição fala da competência dos tribunais regionais federais. E o artigo 109 fala da competência dos juízes federais. Se o meu caso está previsto no 109 da Constituição, eu tenho que propor ação na Justiça Federal, perante um juiz federal, por exemplo, em Apucarana, na Justiça Federal de Apucarana. Aí, se não está previsto no 109 e também não está no 108, que seriam ações propostas direto em Porto Alegre, no Tribunal Regional Federal. Então, é porque é a justiça comum, criatura. Comum estadual. Justiça comum estadual. Federal é comum, comum federal, né? Então, é porque você vai propor no fórum normal. Claro que existem outros critérios de competência. Eu estou sendo aqui bastante resumido. E aqui, mais uma vez, fique atento para o lançamento dos vídeos da revisão completa de processo civil no canal. Então, a gente tem vídeos ali para subirem, desde o início, formação do processo, princípios, competência, toda a teoria geral, todo o processo de conhecimento, para que você tenha ali a possibilidade de relembrar todo o processo civil. Tá? Então, fica aí a sugestão. Assim que esses vídeos forem subindo, conteúdos de maneira completa, eu aviso vocês. Segunda classificação que nós temos fala sobre o objeto. Nós temos as ações mobiliárias e as ações imobiliárias. Também é uma classificação muito simples, né? O que é uma ação mobiliária? Quando o objeto da ação é um bem móvel, é coisa móvel. E o que é uma ação imobiliária? É uma ação que tem por objeto algo imóvel. Importante. E cuidado. O imóvel para ação imobiliária é imóvel por definição legal, tá? Porque quando a gente pensa no conceito de bem móvel, é bem que tem mobilidade. E o conceito de bem imóvel é o bem que não possui mobilidade. Isso está certo? Tá, é isso mesmo. Mas qual é o problema que a gente tem aqui? Nós temos alguns bens que, na sua natureza, são móveis, mas por lei são considerados imóveis, que é o caso de aeronaves e de navios. Um avião é móvel por natureza, porque ele se mexe, né? Isso é bem óbvio. Só que, por definição legal, avião é bem imóvel. Por que a lei trata aviões e navios, né, grandes embarcações, como imóveis? Por conta do valor desses bens. Então, esses bens, eles são suscetíveis à hipoteca. A gente só pode hipotecar bem imóvel. Não tem como eu hipotecar meu carro. Bem móvel por lei, né, não se hipoteca. Então, como são bens de valores muito altos, quis o legislativo classificá-los como imóvel para poder ter ali maiores possibilidades de crédito, de garantia, para permitir e facilitar a compra, facilitar a aquisição. Tá? É por isso. Então, se você tem uma ação que discute um avião, essa é uma ação imobiliária, porque por lei, avião é bem imóvel. Muito cuidado com isso, tá bom? E, por fim, nós temos aqui a grande classificação das ações, mais cobrada, de fato, sem sombra de dúvida, né? Que é a divisão entre ação condenatória, constitutiva e declaratória. É a divisão das chamadas ações de conhecimento. Jovens, presta atenção no tio. Ação condenatória, elas são as mais comuns. A maior parte das ações que nós temos no judiciário são condenatórias e elas visam uma prestação. O que é essa prestação? Prestação é o direito que eu tenho de exigir de outra pessoa o cumprimento de uma conduta, de uma obrigação, de alguma coisa. Tá? A ideia por detrás das ações condenatórias é que eu busco a condenação de alguém. Por isso que ela chama condenatória.
E quando eu busco a condenação de alguém, isso é uma prestação. Por quê? Porque quando eu quero que uma pessoa seja condenada, é porque eu desejo que essa pessoa, sobre ela, se determine que ela faça algo para mim, que ela cumpra uma conduta, que ela cumpra uma obrigação em meu favor, em meu benefício. Então, sempre que você estiver em uma ação, ou estiver com uma ação, em que lá no seu pedido o desejo for que o réu lhe pague algo, lhe entregue algo, lhe faça algo, isso é uma ação condenatória, porque ela está, o objetivo dela é estabelecer uma prestação, uma obrigação. Ok? Sacada de nomenclatura, se você está montando uma petição inicial e você percebe que ela é condenatória, lá no pedido você precisa usar o verbo condenar. Então, ante todo exposto, pede-se que Vossa Excelência condene o réu a me pagar a quantia de 10 mil reais. Ante todo exposto, pede-se que Vossa Excelência condene o réu a me entregar o veículo tal, placa tal, cor, blá, blá, blá. Ante todo exposto, pede que Vossa Excelência condene o réu a prestar garantia ou prestar um serviço, cumprir o contrato que foi firmado, enfim. Isso a ação condenatória é a mais fácil e, que bom, é a mais comum que nós temos. A segunda tipologia de ação que nós temos são as ações constitutivas. E quando a gente fala de ação constitutiva, elas estão relacionadas aos chamados direitos potestativos. E o que são direitos potestativos? Direito potestativo é um direito que faz com que haja alteração, criação ou extinção de situações jurídicas. Então, os direitos potestativos, eles criam, extinguem ou alteram situações jurídicas. Jovens, uma coisa muito importante que a gente precisa entender para separar ação condenatória de constitutiva. As ações condenatórias são aquelas que prevêem a fase de cumprimento de sentença, aquela fase de execução que a gente chama, sabe? O juiz condena o réu a pagar, ele não paga, então ele vai pagar na má, a gente vai penhorar bem, vai vender. Essa fase posterior, ela acaba sendo comum nas condenatórias. Nas constitutivas, essa fase não vai existir. Por quê? Preste atenção. Porque a sentença da ação constitutiva, ela é autossuficiente, ela é autoaplicável, ela não depende de cumprimento de sentença, ela não depende de execução de sentença. Tá? Então, as ações constitutivas, elas têm o objetivo de constituir, de formar uma nova realidade. E ao formar essa nova realidade, a decisão, ela vale por si só. O grande exemplo que nós temos de ação constitutiva, divórcio. Por que ela é constitutiva? Porque ela está constituindo uma nova realidade. Eu sou casado e a partir de agora eu sou divorciado. Ocorreu uma modificação, uma alteração de uma realidade, de uma situação jurídica. Nós alteramos a figura do casamento, por exemplo, né? Extinguindo ele e criando uma nova realidade que é a figura do divórcio, do ser divorciado. E aí, quando o juiz decreta o divórcio, isso é autoaplicável. Não preciso fazer cumprimento de sentença. A decisão do juiz vai para o cartório e o cartório vai realizar o registro dessa decisão. Simples assim. Então, é uma ação constitutiva, porque ela está constituindo uma nova realidade. Ah, professor, mas e se for um divórcio com alimentos? Vamos pensar, porque nem tudo é tão simples, a gente precisa fazer essa ponte prática, né? Na parte do divórcio, ela é constitutiva, porque a decisão é autossuficiente. Na parte de alimentos, ela é condenatória. Não tem problema nenhum uma mesma ação se identificar em mais de uma categoria. Tranquilo. No divórcio é constitutivo, na parte de alimentos é condenatório. Verbo das ações constitutivas, decretar. Então, se eu observo que é uma ação constitutiva, como é o caso do divórcio, lá no meu pedido eu vou escrever assim: ante todo exposto, pede-se que Vossa Excelência
decrete, julgue procedente o pedido do autor, decretando o divórcio entre o casal. E o que isso vai fazer? Criar, estabelecer uma nova realidade jurídica, uma nova situação. Nós temos, dentro dessa classificação em 3, né, as ações declaratórias, que seria a terceira, né? Ações declaratórias, jovens, são ações de mera certificação. Elas não condenam ninguém e elas não modificam realidades. Então, para que serve uma ação declaratória? Ou para dizer como que um contrato deve ser interpretado, então para que o judiciário diga qual é a melhor maneira de interpretar aquele negócio jurídico, como interpretar mais adequadamente aquela cláusula, ou para simplesmente certificar, atestar uma situação. Eu coloco aqui para você como exemplo, né? A inexistência de uma união estável, a ação de consignação e pagamento, né? A ideia das ações declaratórias são declarar aquilo que se é. Eu coloquei 2 exemplos que vocês estudam, eu coloquei aqui, né? Um exemplo que você estuda em constitucional. Lá quando você analisa controle de constitucionalidade, tem uma ação que se chama ADC, ou ADCOM, que é a ação declaratória de constitucionalidade. O próprio nome diz que ela é declaratória, mas por quê? Toda lei tem presunção de constitucionalidade. Toda lei válida se presume constitucional. Aí eu pego uma lei que se presume constitucional e eu busco judicialmente que se diga que ela é efetivamente constitucional. Eu não estou mudando nada. Eu só estou reafirmando aquilo que se presume que ela seja. Por isso é declaratória. Aí se fosse uma ADIM, direta de inconstitucionalidade, eu pego uma lei que se presume constitucional e a partir de agora, se procedente, ela é conhecida como inconstitucional. Aqui eu estou mudando a realidade. Logo, uma ADIM, ela é constitutiva, porque ela modifica uma realidade. Ela pega uma lei que se presume constitucional e diz, ela é inconstitucional. Eu estou alterando uma realidade jurídica. Pessoal, nós não temos mais tempo. Falta muito pouquinho. Eu vou retomar daqui, na nossa próxima aula. A gente fecha esse material e já começa o material seguinte, que já está disponibilizado para os senhores, tá bom? Eu vou ser derrubado, então fica aqui minha